Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor, amém?
Como eu falei no culto às 17 horas, Deus, pela sua graça, nos trouxe de volta. Estamos aqui, eu e Céfala, depois desses dias, 4 semanas. O Andy me corrigiu, no primeiro culto eu falei 3 semanas, na verdade foram 4 de ausência, de férias. Eu fiquei muito feliz por poder voltar à igreja e ver que os irmãos estão bem, com saúde, que os pastores, pastor Vandir, pastor Tiago, tomaram conta de vocês pastoralmente, e tudo ocorreu para a glória do nome do Senhor. Foram dias bons de descanso, de recarregar baterias, de ver os filhos, ver a família. Obviamente que a gente volta também com uma tristezazinha, porque eles ficaram lá e nós tivemos que voltar, e é sempre bom estar juntos, não é muito bom estar separados. Nós ficamos felizes porque o Senhor nos proveu da sua presença e nos abençoou, tanto na ida como na nossa volta. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 25. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, que tem como título A Plenitude dos Tempos, ou A Plenitude do Tempo, como queira, que faz menção a uma expressão que Paulo usa em Gálatas, capítulo 4, verso 4, quando ele diz que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Paulo estava se referindo a uma maneira como, historicamente, ele faz uma leitura histórica por trás desse texto, como Deus conduziu todas as coisas para que Jesus viesse, naquela ocasião específica, debaixo de todas as circunstâncias que favorecessem a chegada do reino de Deus na pessoa dele e a expansão do reino de Deus. Certamente Paulo tinha em mente, por exemplo, que ali estava presente a Pax Romana, a expressão da pacificação, da ordem que o Império Romano tinha conseguido fazer com que toda aquela bacia do Mediterrâneo, as pessoas pudessem ir para um lado e para o outro, numa segurança jamais vista naquelas regiões. Obviamente que havia o poder do Império Romano, mas também o direito romano e tudo aquilo que estava envolvido na contribuição do grande Império Romano favorecia o Evangelho. Por exemplo, Paulo e os apóstolos só puderam ir de um lado para o outro do Império pregando o Evangelho, porque havia aquelas ruas, aquelas vias, aquelas estradas guarnecidas, de alguma forma pavimentadas, para que eles pudessem se deslocar. Paulo certamente tinha em mente, que na plenitude dos tempos se referia a isso. Mas também ele tinha em mente que na plenitude dos tempos também se referia à contribuição de um povo que dominou aquela mesma região antes dos romanos, não pela força do poder ou do direito, mas da filosofia, do pensamento. Ele estava falando da cultura helênica, estava em mente os gregos, que trouxeram toda aquela cultura, dominaram inclusive sobre a Palestina, e que foram, por exemplo, responsáveis por aquilo que se tornou na época a língua universal, o inglês daquela época, que era o grego koiné, o grego que foi o mesmo idioma que o Novo Testamento foi escrito, de modo que as pessoas mais simples, mesmo sendo judias, por exemplo, falavam hebraico e aramaico em casa, num ambiente religioso, mas quando eles saíam às ruas, faziam negócios, interagiam, eles falavam em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. Então, quando o Evangelho era pregado, todo mundo entendia, e não era o grego clássico, era o grego koiné, o grego comum, aquele grego das ruas. Paulo certamente tinha em mente essa contribuição da cultura helênica, mas não era dos gregos, nem dos romanos, que talvez Paulo tivesse mais em mente quando se referia à plenitude dos tempos, ao momento certo de Jesus vir, mas certamente ao povo hebreu, o povo judeu, que há 400 anos esperava, tinha uma expectativa de que o Messias viria, mas que por 400 anos não tinha ouvido nenhuma profecia acerca disso. O que eles tinham era aquilo que os demais livros da Bíblia, antes de 400 anos antes de Cristo, falavam sobre o Messias, mas o Messias em si, eles não tinham ouvido falar nos últimos tempos, mas de uma certa forma eles tinham uma grande expectativa. Aquele silêncio profético, o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, representou de alguma forma a formação de uma expectativa.
O povo ficava todo o tempo pensando, será este o Cristo? Apareceram alguns de maneira falsa, dizendo ser o Cristo e não eram, e assim por diante. Tudo isso Paulo tinha em mente quando pensou na plenitude dos tempos. No entanto, quando nós olhamos esse texto que nós vamos ler agora, nós estamos situados no momento em que Jesus já nasceu, ele já tinha sido circuncidado ao 8º dia, veja aí o verso 21, antes do texto que a gente vai ler, diz que completados 8 dias, ele foi circuncidado, recebeu o nome dele, Jesus, o Senhor Jeová é a salvação, e tudo isso aconteceu convergindo ali para que naquele momento do texto que nós vamos ler, Jesus estivesse no lugar certo, na hora certa, para fazer a obra de Deus da maneira como Deus queria. Então, passados esses 8 dias, os dias da purificação depois que ele foi circuncidado, então ele é levado para Jerusalém. Lembra, ele nasceu em Belém da Judeia, não é? Ele estava ali próximo, mas não era em Jerusalém, e ele é levado para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito deveria ser apresentado. Ele era o primeiro filho de Maria, o que significa que Maria teve outros filhos, é o que a palavra de Deus nos ensina, e ali eles oferecem, veja o verso 24, um sacrifício de 2 pombinhos ou 2 rolinhas, e que era a oferta mínima das pessoas com menos condição financeira. Daí nós descobrimos que eles eram pessoas pobres também por esse detalhe. Então, no versículo 25, que é o texto que nós vamos ler, nós encontramos esse momento que tem a ver com o tema da mensagem de hoje, dentro desse tema geral. O tema geral é na plenitude dos tempos, mas o tema de hoje é vigilância, a expectativa de viver a realidade na expectativa da eternidade. Veja o que é que diz o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. É dito que ele esperava a consolação de Israel, mas que ele era também um homem justo e piedoso, e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Não são expressões comuns que você encontra em todo lugar do Antigo Testamento, mesmo do Novo Testamento. Ele era um homem justo e piedoso, que significa que ele era um homem temente a Deus, que vivia em retidão diante de Deus, justeza diante de Deus, e que manifestava isso às pessoas de forma a ser visto com piedade, como um homem piedoso, temente a Deus. Como eu costumo dizer, não era alguém que vivia com a cabecinha assim dobrada, uma falsa piedade, uma coisa assim, não. Ele era um homem que vivia a sua realidade, o seu dia a dia, como qualquer cidadão daquela época, mas as pessoas identificavam que ele era um homem justo e temente diante de Deus. É dito também, de maneira inusitada, não muito comum, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Lembre que naquela época, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne, como aconteceu em Atos capítulo 2. E naquela época o Espírito Santo era dado a reis, profetas, sacerdotes ou pessoas a quem Deus ungia de maneira poderosa para alguma missão. Simeão não era rei, não era sacerdote, não era profeta. O Espírito de Deus estava sobre ele, porque homem justo e piedoso e temente a Deus, Deus certamente tinha alguma coisa sobre ele. Mas de tudo isso que eu falei, o mais interessante é que diz o texto que ele esperava a consolação de Israel. O que significa isso? Nós vamos descobrir depois. Revelara-lhe, verso seguinte, o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Uma expressão também não muito comum, que significa o ungido do Senhor. A palavra Cristo é ungido, Messias, portanto, ele era um homem que esperava o Messias, assim como todo o seu povo, mas no caso dele tinha uma característica diferente. Ele tinha recebido uma revelação de Deus, de que ele não fecharia os olhos para a morte antes de ver o Messias. E ele vivia nessa expectativa, nessa vigilância, do que isso significaria e como aconteceria. Num belo dia, 27, verso 27, ele foi movido pelo Espírito e foi ao templo. Nada no texto indica que isso era um sábado, porque em todos os outros evangelhos, quando se diz que alguém foi ao templo no sábado,
Normalmente o Evangelho, o Novo Testamento registra, no dia de sábado fulano foi ao templo. Portanto, era um dia talvez que não era tradição religiosa estar no templo, não era costume de Simeão, não era um culto regular, não era um domingo à noite, não era um domingo pela manhã. Talvez era uma terça-feira, uma quarta, uma quinta, e imagine você, assim como Simeão, num dia que não é comum que você esteja no templo, de repente você viria, foi assim que aconteceu com Simeão. O Espírito Santo o moveu para isso, não por vontade própria, foi Deus que o conduziu para isso. E diz o texto que quando isso aconteceu, foi o mesmo momento que os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava. Não por coincidência, mas por providência divina, isso convergiu no mesmo instante. E aí acontece algo maravilhoso. Veja aí o verso 28. Simeão toma aquele menino nos braços com 8 dias de nascido. Eu não sei você, mas eu tenho medo até hoje de pegar menino novo nos braços, porque eu tenho medo de quebrar na minha mão, porque os bichinhos são tudo molinhos assim, a gente não sabe como pegar. Jesus tinha 8 dias de nascido. Simeão, aquele homem idoso, pega aquela criança nos braços, e aí diz o texto que ele louva a Deus, e o texto que é usado aqui é louvor mesmo, cântico mesmo, ele elogia a Deus de forma cantada, dizendo assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste de diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E ali estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Curva a sua cabeça agora por um instante. Vamos pedir que o mesmo Espírito que deu esse discernimento a Simeão também nos fala ao coração, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração para compreender a palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e não queremos apenas ouvir a Tua voz como se um homem estivesse aqui à frente fazendo comentários sobre a Tua Escritura Sagrada. Mas nós queremos sim ouvir a Tua voz, assim como naquele dia, certamente, Simeão ouviu a voz do Senhor para ir àquele templo e ver a promessa do Senhor se cumprindo. Fala conosco, nos dando o discernimento, a clareza que Tu deste também a Simeão, para que possamos sair daqui ouvindo a Tua voz, e deste lugar também a Tua voz saia para alcançar aqueles que estão assistindo pela TV, pela internet. Que o Senhor fale ao coração deles, assim como também ao nosso. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, que representa um dos momentos que é em torno da história do Natal, fala desse homem que eu descrevi durante a leitura, comum, como eu e você, chamado Simeão, cujas características aqui o distinguem não por alguma situação ou status ou função que ele exercesse, mas simplesmente pelo fato de que seu caráter e as virtudes do seu caráter o qualificavam para ser reconhecido pelas pessoas como um homem de Deus. Mas o que mais chama a atenção nessa história é que nós temos aqui um homem que tinha certamente ouvido pelo seu pai, pelo pai do seu pai, ou talvez pelo pai do seu pai, que o Messias viria. E ele tocava a vida dele. Nada indica que ele tinha uma vida especial, excepcional, mas ele tocava o dia a dia dele, diante de uma expectativa, de uma vigilância,
que era que Deus havia falado com ele que ele veria o Messias antes de morrer. Nós estamos falando de um judeu, irmãos, que tinha toda a expectativa de que este Messias fosse tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham descrito. Um poderoso rei que viria libertá-los de todo o domínio estrangeiro. Talvez aquela geração que estava ali na Babilônia, levada cativa pelos babilônicos, tinha também essa expectativa, mas não tinham visto isso acontecer. Depois os persas também tinham feito isso e tinham frustrado a expectativa de toda uma geração que também não viu o Messias aparecer. Depois vieram os gregos, eles também não viram o Messias aparecer. E agora, nesse momento em que eles estão debaixo do Império Romano, Simeão está nesse tempo, nessa história, nessa plenitude do tempo, com a expectativa, com o coração cheio de expectativa, que não era uma expectativa vazia, era uma expectativa vigilante. Ele sabia que a qualquer momento aconteceria, e a qualquer momento ele gostaria de estar atento para perceber. Simeão viu aquilo que todo o povo ao seu redor, na sua grande maioria, não viu. Você lembra que os judeus eram, de alguma forma, o povo para quem Deus enviou o Messias. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele estava se referindo aos judeus para quem Deus havia enviado o Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Simeão viu aquilo que o povo não viu, mas ele viu a partir de uma promessa, porque esse texto nos faz 3 perguntas, ou pelo menos nós podemos fazer 3 perguntas a esse texto, baseadas no cântico que Simeão canta. A primeira delas é: o que Deus estava preparando à vista de todos os povos, como diz o texto? Quando ele diz assim, verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos. Talvez eu traduzisse isso com um nome: promessa. Havia uma promessa que Deus estava entretecendo, que Deus estava preparando, que Deus estava crescendo e entretecendo na história, para que na plenitude dos tempos ela se cumprisse. Mas era uma promessa que para judeus como Simeão, talvez tivessem a ideia de que era uma promessa exclusiva para os judeus, mas o texto diz aqui que ele estava preparando diante de todos os povos, romanos, gregos e todos os povos. A segunda pergunta que nós podemos fazer nesse texto é: o que Deus, diante da promessa que ele havia feito, entregou, cumpriu diante da promessa? Porque o texto diz que ele, na verdade, entregou algo que ele chama de luz para a revelação aos gentios, e que nós sabemos que tem a ver com a encarnação. Então eu resumiria a segunda pergunta à seguinte resposta: encarnação. O que é que ele preparou? Uma promessa. O que é que ele entregou? A encarnação do seu filho. E talvez tenhamos que fazer uma terceira pergunta, é que depois que Jesus se encarnou, o que é que Deus ainda está preparando desde essa época até os dias de hoje para a glória do seu povo? Porque ao invés de o que é que diz o texto no verso 32, que isso era luz para a revelação aos gentios, que não eram judeus, de todos os povos, mas ao mesmo tempo também era glória para o teu povo, e diz o nome do povo, Israel. O que é que Deus ainda está preparando para a glória do seu povo, desse povo? Talvez eu resumisse a resposta à seguinte palavra: parousia. Parousia é uma palavra teológica que se refere à segunda vinda de Jesus Cristo. Então, promessa, o que Deus estava preparando, o que Deus entregou, a encarnação do seu Filho, e o que é que Ele está ainda preparando? A parousia, a glória eterna para o seu povo. Quando nós olhamos essas 3 perguntas, e as respostas sintetizadas nessas 3 palavras, promessa, encarnação e parousia, nós imediatamente olhamos para a atitude de Simeão, porque Simeão está no meio dessa história. Ele é o homem que está no decorrer do cumprimento dessa promessa. Ele tinha a promessa, era parte do povo a quem tinha sido dada a promessa, ele estava no tempo em que a promessa estava para se cumprir, ele tinha nos braços a promessa cumprida. Portanto, olhar para ele
é olhar também para a minha e a sua atitude no antes, no durante e no depois das coisas que Deus prepara para a plenitude dos tempos. Porque a plenitude dos tempos não se refere apenas à vinda de Jesus, mas ela se refere a todo o propósito de Deus que converge para que no final todas as coisas sejam para Ele, e por Ele, e para a glória dEle. Dê uma olhada em Simeão, desculpe. O texto diz que ele era um homem, sim, justo e piedoso. E como eu expliquei, é como se ele estivesse falando de duas dimensões, que também são as mesmas dimensões que devem caracterizar a nossa vida. O que nós vivemos diante de Deus, se vivemos em justiça, em retidão diante de Deus, e o que nós vivemos diante das outras pessoas. Se nossa atitude diante das pessoas é uma atitude piedosa, no sentido de que as pessoas identificam que nós vivemos com Deus e que somos diferentes por causa disso. Simeão era. A Bíblia diz que ele era um homem reto diante de Deus, justo e piedoso, e que isso o caracterizava como um homem que Deus escolheu, o Espírito de Deus repousou sobre ele, para que ele pudesse antever, pela promessa que Deus havia lhe dado, a consolação de Israel. A consolação de Israel era aquele bebê de 8 dias que estava ali nos seus braços. Simeão, portanto, é o protótipo, irmãos, é o tipo perfeito daquele crente do Antigo Testamento. Sim, se você algum dia se perguntou como é que as pessoas antes de Cristo creram em Cristo e foram por Ele salvas, considerando que só é salvo por intermédio de Cristo, se Cristo não havia vindo ainda, como é que eles foram salvos? Eles foram salvos como Simeão foi salvo. Pela fé que eles tinham na promessa do Messias. E Simeão é um crente aqui, irmãos. Um crente que é salvo vendo o Messias, mas que já havia sido salvo quando creu nesta promessa e esperava o cumprimento dessa promessa. Não por coincidência, a palavra evangelho e a palavra esperança são palavras semelhantes, que vêm da mesma origem. Evangelion é o evangelho, epangelia é a promessa ou esperança, demonstrando que quando nós cremos, recebemos a promessa de Deus, esperamos o anúncio, o evangelho. E era isso que Simeão esperava. Simeão creu em Cristo sem ouvir um sermão de Cristo, porque ali estava um bebê de 8 dias de nascido, mas a promessa estava cumprida, encarnada, tocada, tangível diante dos seus olhos, e é por isso que ele abre o coração e os lábios e louva a Deus, porque ali estava se cumprindo aquilo que Deus tinha preparado. Mas veja um detalhe, porque aí é que está a maravilha desse texto. Ele canta, isso é um judeu cantando, da seguinte maneira: Senhor, podes despedir em paz, verso 29, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Simeão teve, pela graça de Deus, o discernimento de entender que o Messias era uma promessa de salvação. Veja, quando ele diz aqui no verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos, a pergunta que se faz é: o que Deus estava preparando à vista de todos os povos? A resposta está no versículo anterior. O que Deus estava preparando? A salvação. A salvação é que estava sendo preparada diante de todos os povos. E um judeu reconhece isso. Sabe, irmãos, ele não pega aquele menino e diz assim: é meu, é nosso, é só dos judeus. Ele pega aquele menino e diz assim: é o que Deus estava preparando para a salvação de todos os povos, inclusive dos gentios. E esse discernimento é tão sobre-humano, é tão extraordinário, é tão sobrenatural, que um judeu não seria capaz de deduzir isso de maneira natural, racional e intelectual. Sabe por quê? Porque o judeu costumava orar assim:
Senhor, eu te dou graças, porque eu não nasci nem mulher, nem cachorro, nem gentil. Para você ter uma ideia do etnocentrismo, para você ter uma ideia da vanglória que os judeus tinham por serem povo escolhido de Deus. Compreender que Jesus estava sendo preparado, que o Messias estava sendo preparado para a salvação de todos os povos, é algo que Paulo, um judeu como Simeão, vem descrever depois, quando ele diz que o Senhor tinha um mistério. Efésios, ele fala isso, e que esse mistério era que ele iria juntar judeus e gentios num mesmo povo chamado igreja. E foi para isso que quando lá no dos caldeus, ele chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra que tu haverás de ir, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ficou claro que desde aquele momento Deus não tinha chamado apenas um povo do ponto de vista racial e étnico. Ele estava chamando um povo dele, que passaria por Abraão, alguns dos quais seriam descendentes físicos de Abraão, alguns dos quais teriam o DNA de Abraão, mas muitos teriam o DNA espiritual da fé de Abraão. Eram filhos de Abraão, não porque eram judeus de nascença, mas porque criam na promessa que Deus havia feito a Abraão. E agora Simeão está vendo isso se cumprir. E ele chama isso de consolação de Israel. Portanto, Deus estava preparando à vista de todos os povos uma promessa, que naquele momento havia se cumprido diante de Simeão. E ele então abre o seu coração, louva a Deus, e profere aquele cântico maravilhoso que nós chamamos de cântico de Simeão. Ele entrega o louvor a Deus, porque Deus havia entregue o seu Filho como cumprimento da promessa. A encarnação de Jesus Cristo é, antes de tudo, Deus cumprindo uma promessa de salvação. Lembra quando o anjo anuncia a Maria? Ele anuncia que ele será para a salvação. Mas veja também que quando Deus entrega essa revelação, que é chamada de revelação, veja, verso 32, luz para a revelação dos gentios. E é curioso, né, porque Simeão também tinha tido uma revelação. Veja no verso anterior, no verso 26, o Espírito Santo havia lhe revelado, é a mesma palavra, e aqui não está falando de um mistério, como se fosse um filme de terror, um filme de suspenso, Agatha Christie, não, ele está falando de algo que está oculto, porque não foi revelado ainda, mas agora tinha sido revelado a Simeão, e agora estava revelado a todos os gentios. E todos os gentios haveriam de ver o que, irmãos? Qual era o conteúdo dessa revelação? Luz. A luz de Deus em meio às trevas. Essa encarnação de Jesus Cristo, portanto, representava para Simeão e para os gentios o cumprimento da promessa. Mas aí, irmãos, isso acontece e chega na última frase do seu cântico e diz o texto que isso também seria para a glória do teu povo de Israel. E aí nós fazemos a terceira pergunta ao texto: o que é que Deus então ainda está preparando e programando para esta glória? Recentemente os irmãos ouviram como o presidente americano, assumindo e cumprindo uma promessa que havia sido feita por vários presidentes americanos, reconheceu oficialmente Jerusalém como capital eterna e indivisível de Israel. Por mais que existam conjecturas políticas, por mais que alguns achem que ele está sendo apenas alguém sabichão, ele é um homem que está cumprindo o que ele prometeu, outros prometeram e não fizeram.
E isso produziu uma alegria muito grande, e muitos então começaram a já imaginar, dependendo da sua perspectiva escatológica, de que aquilo ali já é cumprimento de uma série de outras coisas. E eu costumo dizer que tudo que tem a ver com Israel, pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com o que Deus vai cumprir, porque obviamente Deus está passando por Israel, não fica em Israel, mas usa Israel em todo sentido para alcançar aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Mas preste bem atenção uma coisa, é que mesmo quando você vê de um lado muita ira e raiva daqueles que imaginam que ao fazer isso, o presidente americano tocou fogo no barril de pólvora, existem outros que estão se alegrando. Existem vídeos hoje na internet mostrando os judeus cantando no Muro da Lamentação, imaginando que ali o Messias virá, quando na verdade o Messias já veio. E eles não estão vendo, não viram na época de Jesus, e não estão vendo agora, esperam a primeira vinda do Messias. Mas saibam dos irmãos que a glória que Deus aqui promete, no cântico de Simeão, ele discerne e louva, não é a glória da primeira vinda de Jesus. Se ele conseguiu ver a glória de Deus, se ele conseguiu ver o poder de Deus num bebê de 8 dias, nos seus braços, muito mais o seu povo verá a sua glória quando ele não vier mais como bebê, mas vier como rei eterno para reinar sobre todo o universo, lugar de onde ele nunca deixou de existir como rei, mas que ele começa a existir na medida em que cada coração se submete a ele como rei e senhor. A pergunta então que nós fazemos é: o que Deus ainda está preparando para a glória do seu povo? E eu lhes digo, Deus está preparando aquilo que Ele já deu em avant-première, como primícias a Simeão. Deus está preparando a consolação para o seu povo, aquele momento em que na última trombeta tocada, segundo o Apocalipse, o Senhor virá dos céus, e já não haverá a partir dali nem choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem desavença, nem guerra, nem morte, nem pestes, nem absolutamente nada que atribula o coração do seu povo. Porque quando nós olhamos esse texto, nós descobrimos que esse povo de Israel não é apenas aquele povo do Estado de Israel, ou que tem ascendência judaica, é todo aquele que crê. E para isso eu deveria ter um tempão enorme para discorrer sobre Romanos 9, 10 e 11, quando o apóstolo Paulo, um judeu, explica do ponto de vista de um judeu que creu no Messias, o que significa Israel ser o povo de Deus, mas não ser apenas Israel o povo de Deus. Quando ele revela para nós que Israel é o povo de Deus, de gentios e judeus que creem em Cristo como Messias e se submete a Ele, gente como eu, gente como você, sendo judeu ou não. Essa glória que ele chama de consolação e que nós estamos reduzindo a uma palavra chamada parousia, será uma glória muito mais gloriosa do que aquela que encantou e atraiu o olhar, o louvor e o coração daquele homem velho chamado Simeão, e que fez com que ele dissesse: Senhor, agora eu já posso morrer. Essa glória vai nos fazer assim dizer: Senhor, agora eu já posso viver. Porque será a glória que nos faz de fato ter aquilo que nós chamamos de esperança. Querido, desgraçado é o homem que tem esperança na realidade que vive, seja ela boa ou a expectativa dele de que ele melhore, porque a realidade que ele vive não é a esperança mais profunda que ele deveria alimentar no coração. O apóstolo Paulo coloca em seguintes termos: desgraçado é o homem cuja esperança está nas coisas do presente, porque vive debaixo de circunstâncias que sejam mais favoráveis ou menos favoráveis para ele estar mais animado ou menos animado diante da vida. Aqui nós encontramos uma esperança que havia no coração de Simeão, que parcialmente se cumpre e que no nosso caso está para se cumprir na volta do Messias, quando Deus, que ainda está preparando a glória do seu povo, nos fará viver e reinar completamente com Ele. Aí sim será a consolação de Israel, a glória eterna do seu povo. Mas a grande pergunta é: quando olhamos para Simeão, nós olhamos para Simeão como um homem que vivia alienado, esperando que essa glória acontecesse, mas sem nada fazer na vida? Não, nada indica isso.
Pelo contrário, a descrição dele é que ele era um homem piedoso, o que implica dizer que ele tinha convívio social e que essa piedade não era apenas diante dos homens, mas diante das pessoas. E aí nos leva à ideia de vigilância. A atitude de Simeão, que deveria nos inspirar, é a atitude de um homem vigilante. E o que é uma vigilância nesse sentido espiritual? É uma expectativa que faz a gente viver no presente com a esperança da eternidade. É quando a gente tem uma atitude, irmãos, que nos faz, na vida, viver como se a qualquer momento nós tivermos não um bebê nos braços, mas um rei cortando os céus, diante de quem nós vamos nos ajoelhar e confessar: Tu és o Senhor. E isso acontecerá em todo o globo, povos, tribos, línguas e nações, nas suas línguas, dizendo essa mesma coisa, e reinando com Ele a partir de então. Perceba que essa é a glória do Senhor, quando não haverá choro, essa é a consolação do Senhor, quando não haverá mais lágrimas, e isso faz Simeão viver o presente debaixo dessa realidade. Ele não se torna um crente alienado, ele também não se torna um crente apegado às coisas deste mundo, ele não se torna um crente cujo coração está arraigado aqui, mas também não é um crente flutuante, que faz com que o presente não tenha importância. Pelo contrário, ele tem uma atitude de vigilância. E a Bíblia é repleta de parábolas em que o próprio Jesus ensina sobre o desejo, a importância e o dever de ser vigilante. Ele chega a dizer: vigiai e orai. Ele chega a dizer que sejamos vigilantes, porque o dia do Senhor vem como um ladrão, que não diz a hora que vai chegar, e que o dono da casa, se soubesse, se prepararia. Pois bem, se prepare para tal, sabendo que a qualquer momento pode acontecer. Eu não sei, irmãos, quantos natais eu ainda vou comemorar. No primeiro culto eu fiz uma contagem que talvez eu já comemorei 52 natais. Eu tenho 52 anos, mas como eu não me lembro do primeiro, do segundo, do terceiro, talvez do quarto, talvez do quinto também não, vamos colocar aí 47. Eu não sei se vão ser mais 47, ou mais um, ou mais dois, ou mais três. E em todos os natais, quando se aproxima dessa época, nós somos tomados por toda uma mídia, por todo um derredor nosso, de um chamado suposto espírito de Natal, que eu comparo com aquela maçã caramelada da festa das neves. Porque faz as coisas ficarem doces por fora, mas escondem e ocultam a podridão de relacionamentos, de vida, que estão lá dentro, debaixo do caramelizado do espírito do Natal. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de maçãs legítimas, que você pode ver por dentro, e que representam eu e você. Que possamos ser como Simeão, esse homem que era temente, piedoso, justo diante de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre ele, vivia com ele, o orientava, a ponto dele ir para o templo, num dia que não iria, para fazer ali um momento histórico, a plenitude dos tempos, e ver o Messias ali, 8 dias de nascido, diante dos seus braços. Um dia, queridos, isso acontecerá conosco. E a grande pergunta é: nós seremos os Simeões vigilantes da terra quando Jesus Cristo estiver voltando? Ou nós seremos aqueles que, como judeus, amigos e irmãos de Simeão, viam, mas não conseguiam ver, olhavam, mas não conseguiam perceber, porque não tinham a ardente expectativa de que a consolação do Senhor poderia estar naquele momento acontecendo? Sabe, às vezes eu temo que as nossas vidas se tornem vidas semelhantes às vidas de qualquer homem e qualquer mulher descrente na vinda de Jesus, cujos investimentos, expectativas e raízes estão todos aqui na terra, e que somos lembrados de que devemos pensar nas coisas lá do alto somente quando no domingo à noite um pastor prega sobre isso. Sabe, queridos, não deve ser assim. O que dá sentido à realidade presente é a expectativa da eternidade, e o nome disso é vigilância. Não estou falando para você ser alienado.
Eu não estou falando para você ser irresponsável. Eu estou dizendo que quer o que você venha a fazer, faça na perspectiva da eternidade e não na perspectiva do tempo presente, porque o tempo presente não vai compreender toda a consolação de Israel para você. Por isso que a vida não é perfeita, meu irmão. Por isso que você sonha com uma vida perfeita, com um casamento perfeito, com filhos perfeitos, com um emprego perfeito, com um salário perfeito, com férias perfeitas, e elas não são perfeitas. Porque enquanto estiver do lado de cada eternidade, não haverá perfeição, porque a consolação do Senhor não terá se cumprido. Quando Jesus Cristo veio, Ele iniciou a consolação de Israel. Para Simeão, era plenitude. Para nós, temos certeza de que da sua primeira vinda para a sua segunda vinda, no tempo que nós vivemos hoje, Deus está nos preparando para uma consolação ainda mais perfeita e gloriosa, que Ele chama aqui de glória do seu povo Israel. Eu não sei, queridos, o que é que atrapalha a você particularmente. É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vamos exercer a realidade. Para mim, sempre me vem um tormento quando eu estou preparando minhas mensagens. E qual é o meu tormento? É assim, amanhã, segunda-feira de manhã, quando as minhas ovelhas estiverem lembrando do meu sermão, aquelas que ainda vão se lembrar amanhã de manhã, o que é que isso vai modificar de modo prático como elas vão viver? A pergunta que eu faço, amanhã de manhã, o que é que vai atrapalhar você a viver como Simeão? O que é que vai atrapalhar você a ser um homem ou uma mulher justa e piedosa, temente a Deus, cujo Espírito Santo não está mais sobre você, está dentro de você, para que você viva numa eterna vigilância até Jesus Cristo voltar? O que lhe leva a se abestalhar, ficar meio feito um leso que não entende as coisas e começar a se misturar com as coisas aqui e achar que as coisas daqui vão esgotar toda a sua consolação? É o dinheiro, é. É porque é muito e você não sabe o que fazer. É porque é pouco, você não sabe como vai esticar. É porque o trabalho lhe suga tudo, os seus projetos de vida e de realização pessoal também. Pois deixa eu lhe dizer, querido, é preciso que a luz do Senhor abra os seus olhos, como Ele veio para abrir, para que você perceba que Ele veio para que nós estejamos vigilantes até que Ele volte, vivendo a vida aqui e agora, na expectativa da eternidade, sem ser alienado, sem ser aprisionado, mas fazendo aqui e agora aquilo que Simeão fazia, sendo justo e sendo piedoso dentro do Senhor, na expectativa de que não mais um bebê nos braços, mas um rei nos céus representará a consolação do Senhor para você. Que Deus o abençoe. Curva sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você e por você, porque a pergunta que eu quero que você saia daqui incomodado com ela. Desculpe, você veio para um bom culto, eu espero que esteja sendo, mas acima de tudo eu quero que seja um culto que incomode você a pensar assim: como eu posso viver como Simeão, aguardando a consolação do Senhor na minha vida? O que me atrapalha? Do que é que eu preciso me livrar? Que atitude e decisão eu preciso tomar para experimentar isso que Simeão expressou? A alegria de ver nos braços, no nosso caso, nos céus, a consolação de Israel. Ore comigo, meu irmão. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento.
Ó Deus amado e querido Pai, cada filho e cada filha tua aqui, certamente, ó Deus, lembra desse texto, depois que ele é ministrado, mas o que eu te peço é que eles não esqueçam depois que saírem daqui, que eles lembrem da história de Simeão, como a possível e necessária história de cada um deles, para que eles tenham também a vigilância da volta de Jesus, que comemorem o Natal à luz da sua segunda vinda, e que isso modifique decisões e valores, princípios e escolhas que eles estão fazendo nesse dia a dia, que é o mesmo dia a dia de Simeão, que é o mesmo dia a dia meu e de cada um de nós, quando somos tragados, levados de um lado para o outro, para que o nosso coração se amarre, se arraigue naquilo que não é eterno. Ajuda cada um dos teus filhos a que amanhã, segunda-feira, eles não tenham esquecido das palavras que ouviram hoje. Vigilância, por causa da promessa, da encarnação e da parousia, onde a consolação do Senhor virá plenamente. Oh Deus, oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Pai.